Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia do Estopa Lab e tô mais uma vez aqui no canal da M Bastos para trazer novidades para vocês, para falar um pouco a fundo, trazer conteúdo sobre coisas muito importantes para a marcenaria, tanto para o profissional quanto para o hobbyista. E mais uma vez eu vou convidar aqui o Thiago da Zine Gabaritos para falar sobre escariadores. Esses escariadores são da WPW, que é uma marca israelense que a Zine representa aqui no Brasil. Só lembrando a vocês que para fazer essa gravação, a gente seguiu todos os protocolos de segurança sanitária e fizemos as testagens para ser seguro tanto para mim e para o Thiago quanto para o pessoal. Chega aí, Thiago. E aí, Letícia, tudo bem? Prazer novamente estar aqui com vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então de escariadores? Isso, para quem não viu o vídeo ainda, eu vou colocar o cardzinho aqui. A gente falou da WPW, a gente já falou da Zine em outros vídeos, o André gravou um vídeo com o Thiago há um tempo atrás, a gente falou em outros vídeos sobre os produtos da Zine e também da WPW. No primeiro vídeo a gente falou das fresas, muito conteúdo legal para você entender o que você precisa observar na hora de comprar uma fresa. E aí agora a gente queria falar sobre os escariadores. Primeiro, dá um conceito geral do que é o escariador, para que funciona, como era feito antes e como é feito hoje, né, em termos de acabamento e tal. E conta um pouquinho desses produtos que estão aqui. Legal, Letícia. Vamos lá, pessoal. Antigamente, né, os marceneiros utilizavam dois tipos de broca, né, duas bitolas de broca. Né, uma bitola menorzinha para fazer a abertura do canal e uma broca maior para poder escariar. Aliás, diga-se de passagem que ainda alguns utilizam esse método, né, de usar duas brocas. Acaba perdendo tempo, né, vamos dizer. E tem gente que pega o bit, também faz o pré-furo, pega o bit de parafusamento para poder faz escariar. O rebaixozinho ali. Sim, aliás, nem escariar, né, ele acaba danificando um pouco a melamina, até porque ele vai usar depois aquele tapa-furo, né. Isso. Mas o escariador, ele é a evolução desse método, né, ou seja, de usar essas duas brocas. Ele usa apenas uma broca e ele vai ser soldado, né, tem uma vidia aqui, né, que seria a parte escariada. Ele é um escariado cônico, tá? Onde você consegue fazer o furo, né, do canal onde vai ser alojado o parafuso e a cabeça do parafuso também. Então ele vai ficar embutido, vamos dizer assim, dentro da madeira, ou MDF, ou outros tipos de superfície também. Tá? A gente tem aqui, até para mostrar, quem não sabe o que é o escariar, quando você parafusa um parafuso na madeira ou no MDF com a melamina, se você não faz esse rebaixo, digamos assim, que é o escariamento, né, o escariado, a cabeça do seu parafuso, ela fica sobressaindo a superfície da peça que você está fazendo, né? Quando você faz o rebaixo, quando você faz o escariado, ele aloja completamente, inclusive tem situações que você, por exemplo, você quer fazer uma furação para deck, né, para esses tablados. Você precisa aprofundar o parafuso e, em alguns casos, colocar até aquela cavilha, né? Para você depois cortar, enfim, lixar e ela vai ficar uniforme, né? Com o mesmo acabamento da madeira. Então, o escariador ele é necessário para isso também. Né? E até aqui você trouxe um exemplar que mostra bem. Quando você não faz o pré-furo com o escariamento, o que acontece? Porque o pré-furo por si só, quem é da marcenaria sabe disso, o pré-furo por si só é muito importante. Porque se o parafuso, dependendo da bitola dele, se você introduz aquele parafuso na madeira sem tirar o material que está ali dentro, ele vai rachar. Né? Ele vai rachar, inclusive para prego. Exato. Né? Inclusive para prego. Tem gente que tem umas manhas de lixar a ponta do prego, porque diz que assim não racha a madeira, mas nem sempre é assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância. Sim, e assim, se você não fizer esse pré-furo, como você mesmo mencionou, ele vai rachar. Aqui vai uma dica bem prática na hora de você escolher qual a bitola do seu escariador, né, em relação à broca, é exatamente saber qual é a bitola do seu parafuso. Então, a relação que a gente faz é em torno de 1 milímetro. Ou seja, se você tem um parafuso de 4 milímetros, você tem que usar um escariador, que a broca tem 3 milímetros, ok? 2,5, 3 milímetros, que na verdade é o escariador que mais é utilizado pelos marceneiros, né? O famoso 3,8, né? Ou 3,9,5, né? Dependendo aí do que tipo de tapa-furo ele vai utilizar. Tá? Então é importante ele utilizar sempre considerando essa regrinha, né? 1 milímetro, né, menor que o parafuso, a bitola do parafuso. Isso que o Thiago falou é super importante, porque se você não segue essa regra, essa recomendação,
vai rachar. Sim. E o MDF, principalmente, né, ele estufa. Estufa. E Ele fica horrível, você não consegue voltar mais. E é aquilo que a gente falou em outros vídeos também. Se você estraga uma peça de MDF com a melamina em cima, não tem como recuperar. Não. Você tem que trocar a peça. Tem que Diferente da substituir. madeira maciça, né? Que muitas vezes também, se você racha e quebra a peça, você não tem como trocar. Você vai ter que cortar, Sim. você vai ter que Sim. rearranjar. Mas o MDF, de fato, você perde a peça. E aí, quais são as diferenças? Eu vejo que aqui tem algumas de engate rápido e outras Exato. que são lisas. Explica pra gente. O que é mais tradicional hoje é o modelo de engate rápido, né? Ele tem esse sextavado. Para as parafusadeiras que tem esse sistema, então ele fica bem mais fácil, né, para você engatar e fazer as furações. E o modelo tradicional, que seria essa haste aqui, né, uma haste retificada, e que ele usa também em parafusadeiras ou furadeiras, tanto manual quanto furadeiras de bancada também. Tá? Sim. Um dado importante, todos os escalhadores da WPW eles são com vidia também, tá? São vidias soldadas. E tem alguns modelos que você vai observar aqui você vai ter uma vidia de ângulo ascendente. O que é isso? Ele ajuda na hora que você está fazendo o furo, a saída do cavaco. Tá? Esse modelo, por exemplo, é um modelo ascendente. Existem modelos que ele é descendente, que vale reforçar essa informação que eu estou dizendo agora, para as fresas também, que foi no vídeo anterior. Se você não acompanhou, volta lá nesse vídeo que a gente fala sobre as fresas. E as fresas também têm essas características, ascendente e descendente. Tá? Uhum. Essa aqui, por exemplo, é uma fresa, um escalhador descendente. Na prática aqui, por exemplo, na madeira, se for aplicado uma fórmica aqui, né, se tiver a melamina, por exemplo, ele não vai rachar, ele não vai marcar a melamina. Então, por isso que você precisa observar, porque normalmente você encontra a fresa ou um escalhador que a vidia é reta. Sim. Certo? Então ele vai te dar um acabamento reto, só que se for madeira maciça, ok. Se for um MDF que ele tem essa melamina ou aplicação de fórmica, você precisa observar que tem escalhadores, no caso da WPW, é exclusividade, ela tem essa inclinação na fresa, né? Sim. Inclinação, perdão, na pastilha da vidia. Okay? E até pra quem não tá entendendo muito bem a palavra vidia, o que é a vidia, a haste retificada, no vídeo sobre fresa, a gente vai colocar o cardzinho aqui em cima, ele fala exatamente sobre isso, que é super importante. Exatamente. E até uma pergunta que eu tenho pra te fazer, todo escariador tem vidia? Não necessariamente. Tem escalhadores que você vai encontrar, que eles chamam de escalhador econômico, que ele é feito, ele é um aço todo usinado e a ponta, que é onde vai fazer o escareado, né, ele é apenas afiado, tá? Então ele tem um ângulo de ataque, né, de corte, mas ele não é soldado, ele não tem uma vidia, tá, empregada. E isso reproduz em quê? Em durabilidade evidente e no acabamento. Então um escalhador que não tiver uma vidia, ele vai durar X ciclos, né, de corte, de furos, ou melhor. Já esses que já tem a vidia empregada, ele vai durar 2, 3, às vezes 5 vezes mais que esse que não tem. Tá? Então isso é legal falar pra vocês, porque é exatamente isso, vale muito mais a pena você investir numa ferramenta que tem uma tecnologia empregada, que tem materiais muito mais duráveis do que você comprar uma ferramenta que vai durar muito menos. E uma coisa que eu observei é que essa broca, ela é diferente das outras, ela tem um espaçamento maior no espiral dela. O que é isso? As brocas tradicionais, ela é um helicoidal, né, que tem um espaçamento, vamos falar assim, normal, né, que então você vai perfurar e ele vai sair o cavaco. Essas aqui que são com um espaçamento maior, depois no take vocês vão ver ela mais fechadinha, vocês vão observar. Ela é uma broca lenta, que eles chamam. Então, a saída do espiral, né, ou seja, da matéria que está sendo furada, né, a madeira ou o MDF, ele sai com mais facilidade. Porém, ela é uma broca que tem uma fragilidade, vamos dizer assim, uma resistência um pouco menor em relação às tradicionais. Por quê? Porque ela tem menos material. O espaçamento, né, do helicoidal dela é maior, mas isso não interfere na qualidade dela. Ela também vai durar, porém ela pode ser substituída. Se você precisar remover essa broca, né, substituir por uma outra, você também tem essa condição. Tá? Legal.
E aí me fala uma coisa, Thiago, se eu quiser, por exemplo, eu quero fazer realmente para colocar o tapa-furo, eu não quero colocar nenhuma cavilha. Ok. Como que eu faço para controlar? Porque o meu controle é manual. Exatamente. Como que eu faço para controlar o limite que eu quero escariar da minha peça para ficar exatamente rente? Nos escaradores tradicionais, tanto esse de engate rápido ou esse modelo aqui que também é tradicional aqui, né, da haste retificada, ele realmente é a sua técnica ali, né? Então o quanto que você vai descer, né, o quanto de força você vai empregar na furadeira, na parafusadeira, é o que vai determinar essa profundidade. Normalmente o escariado aqui ele tem 8 milímetros, mas tem de 9,5, 10, 12 e assim vai. Que exatamente às vezes você tem já o tarugo, né, o tapa-fura ali nessa medida. Só que a WPW ela desenvolveu algo que é uma inovação aqui no Brasil, que seria um limitador de profundidade. Então você utiliza um escariador, aqui dentro tem um escariador com a broca, e aí você tem esse limite, você solta aqui, ó, e você tem a possibilidade... E o ajuste, é importante falar agora que ele está mexendo, é sempre com essa chavinha sextavada. Exatamente. A chavinha Allen, ela acompanha nos escariadores, inclusive essa aqui ele é uma chave com duas bitolas diferentes, né, com duas medidas. A primeira aqui é para abrir exatamente essa parte do limitador, onde ele sobe e desce. O legal aqui é que você determina a profundidade que você quer fazer, dependendo do seu projeto. Você travou ele aqui, ele tem um sistema de enrolamento aqui na base, que a hora que ela encosta na madeira, ela já determinou essa profundidade. Então, nesse caso aqui, que ele é de nylon, ele não vai marcar, por exemplo, a melamina ou a fórmica, tá? Esse modelo que está na sua mão, ele já é um modelo mais robusto, ele serve para você fazer aplicações de deck. Por exemplo, você quer fazer lá uma área, principalmente para quem é o profissional da área de carpintaria, etc., vai fazer um deck bem extenso e precisa fazer isso de forma em série, né? E todos com a mesma profundidade. Então ele pode utilizar esse escariador com esse anel, que no caso ele é um limitador de alumínio, rolamentado, tá? Tem um rolamento aí dentro. Ele determinou essa profundidade, uma vez que encostou na superfície da madeira, ele já determinou essa profundidade. Então você ganha muito produtividade. E é muito legal, Thiago, que a WPW pensou no limitador para MDF, né, que é de nylon, que não vai machucar o material, ou a fórmica, e para madeira maciça, né? Perfeito. Desse aqui para madeira maciça tem em tamanhos menores? Existem outras bitolas de broca aí do escariador. Então ele começa com 4,5 milímetros de broca e ele vai até 12,7, que seria meia polegada. Então imagina se que tem parafusos bem parrudos, né, bem espessos, você consegue utilizar para esse sistema usando esse limitador, tá? Não, muito legal. Aqui só depois a gente vai fazer as demonstrações, mas essa outra parte da chave, né, da chave Allen, você consegue regular a altura, né, que é muito importante da broca. Porque aquele fato que a gente estava falando, que primeiro ele abre o canal para alojar o parafuso, né, o corpo do parafuso, isso também é importante. Aqui uma dica importante. Dependendo do comprimento do seu parafuso, você tem que ajustar essa profundidade da broca que vai entrar. Porque imagina só, você tem um parafuso que ele tem aí 50 milímetros, e aí você ajustou aqui com 20. Os outros 30, né, ele não vai ter esse canal, então ele pode também rachar. Então é importante também você calibrar, ajustar essa profundidade da broca que está no seu escariador. Porque o escariador, na verdade, é uma ferramenta de fazer o pré-furo e de escariar para alojar o teu parafuso. Se você tem um parafuso de 30 milímetros e você faz um pré-furo de 10 milímetros, você não vai tirar o resíduo necessário para poder alojar seu parafuso ali. Então, é um detalhe que parece... Na verdade, quem não conhece marcenaria e olha para isso e fala, meu Deus do céu, até para fazer um furo na peça eu preciso pensar nisso, precisa. Tem que fazer uma conta, né? Exatamente, Sim, precisa prever. Pensar nisso. E é realmente muito legal. Se eu quiser usar o escariador para colocar a cavilha, eu também consigo. Sim, impossível. Você tem que alojar, ele tem que descer mais essa parte cônica dele, né? Inclusive, existem alguns escariadores da WPW que ele já tem essa propriedade. Então, ele desce de forma mais paralela, não somente cônica, né? Que aí você consegue alojar uma cavilha facilmente.
Bom, muito legal, mais uma vez, informações super importantes aí do Thiago, da Zine, da WPW. Se você tiver alguma dúvida sobre escariador, sobre pré-furo, até de dispositivos de montagem, dos outros vídeos que a gente tem, curte esse vídeo, comenta, escreve pra gente o que você achou, quais são as suas sugestões, as suas dúvidas em relação a esse assunto. A ideia é que a gente continue vindo aqui, trazendo esses conteúdos pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quem sabe o Thiago não volta aqui de novo e a gente grava. Com certeza, será um prazer. Né? Com certeza. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Confere os outros vídeos que a gente fez com o Thiago, sempre muito conteúdo bacana. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.